Doutor Nuno Cruz Barata, muito bom dia. Muito bom dia. Seja bem-vindo a esta sua casa. Faz favor de sentar. Ora bem, este estimado convidado é psicólogo. Exatamente. É verdade, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Antes de mais, só uma pequena correção. Nuno Cravo Barata. Nuno Cravo Barata, muito bem. Eu hoje estou, enfim, vou a todas. Eu hoje sou padrinho, exatamente. Olha, meu querido doutor Nuno Cravo Barata, esta questão emocional é fundamental para uma boa qualidade de sono. Mas eu vou pôr a coisa agora um bocadinho ao contrário. Isto é, se eu dormir mal, de uma forma sistemática, provavelmente a minha emoção também se vai ressentir disso. O meu humor. A questão que eu lhe ponho concreta é esta. Há maior depressividade, maior ansiedade nas pessoas mal dormidas? Sim, de facto sim. E muitos estudos realmente apontam muito nesse sentido. Ou seja, um padrão de sono menos funcional, mais irregular, efetivamente predispõe maior depressividade e também, consequentemente, padrões de ansiedade mais significativos. Até porque nós nos regemos, de uma forma geral, quase numa tríade cognitiva. Portanto, temos um conjunto de pensamentos que despletam sempre um conjunto de emoções e tem sempre uma resposta comportamental associada. Se de facto há um sono menos bem dormido, há também a probabilidade de, eventualmente, a pessoa ter sistematicamente pensamentos menos funcionais e, consequentemente, a sua emotividade vai se alterar e a depressividade, consequentemente, poderá necessariamente surgir. E isto é algo que, de facto, nós, enquanto psicólogos, realmente procuramos também... E valorizam. Valorizamos e procuramos, efetivamente, trabalhar. Porque, efetivamente, se as emoções estiverem sempre, de alguma forma, menos funcionais, isto vai promover, efetivamente, uma resposta de menor adaptabilidade ao dia-a-dia da pessoa. Portanto, a pessoa passa a não responder, efetivamente, no seu dia-a-dia, passa a ter até maiores emoções relacionadas com a raiva e a própria cólera, e isto impulsiona necessariamente aqui um padrão de menor adaptação àquilo que é o seu dia-a-dia. Acho que tocou num aspecto muito importante, que é, em consequência de uma noite mal dormida, noites mal dormidas, eu vou ter menor adaptabilidade, digamos, aos meus desafios do cotidiano. E isso também gera sentimentos vários, nomeadamente de ansiedade, de depressividade, isso tudo. Eu vou-lhe pôr aqui uma questão muito concreta e pessoal, que é isto assim. Eu, por exemplo, eu atualmente tenho menos facilidade em adormecer do que antigamente, mas não tenho, eu disse menos facilidade, não disse dificuldade. Sim. Pronto, ok, é assim. E há um truque que eu utilizo, que é curioso, que é deixar completamente o pensamento fluir, sem críticas. Sim. Se me lembrar de uma coisa absurda, laissez-faire, laissez-passer, deixa andar. O que é que diz sobre isto? Essa, de facto, é uma Sabe estratégia... Sim, sim. Deixa fluir, pá, deixa seguir a coisa. Está bem, eu estou a sonhar, não é a sonhar, mas estou a pensar numa coisa estúpida, aberrante até, pá, está bem, mas é assim, deixa estar e tal. Fala um bocadinho sobre isto. O que é que Essa, de facto, é uma estratégia altamente funcional. A partir do momento em que nós conseguimos desligar, por assim dizer, aquilo que é o nosso julgamento crítico sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que muitas vezes flui ou resulta do nosso dia-a-dia e que nós transformamos num pensamento antes de dormir, sem um julgamento crítico, nós vamos realmente estar quase que a sugestionarmos perante este pensamento que nos pode levar efetivamente a uma espécie até de transe e de relaxamento que o sujeito pode apresentar e dormir até tranquilamente. Porque o problema está muito nesta questão, é o julgamento crítico que nós fazemos sobre os pensamentos que antecipadamente, ou que antecedem neste caso, o nosso padrão de sono. Nós temos muito o hábito de pensar sobre aquilo que a nossa vida nos vai trazendo, sobre aquilo que é o nosso dia-a-dia, mas sempre tendo esta conotação de julgarmos aquilo que é o nosso dia-a-dia. Podia ter feito daquela forma, não deveria ter dito aquilo, e isto depois traz-nos um sentimento de culpa que muitas vezes nos leva a que ruminemos sistematicamente neste pensamento e que o sono não vem. Ficamos a ruminar aquela coisa. Isso mesmo. Isso é muito interessante e é muito importante. Ouça, vocês acham que a hipnoterapia pode ajudar alguma coisa numa melhor, digamos, prestação do sono? Sim, de facto a hipnoterapia e nós na forma como também trabalhamos na Clínica Doutora Rosa Basto procuramos efetivamente transformar estes padrões de sono, ou seja, reduzir aquilo que são os pensamentos eventualmente ruminativos que antecedem o próprio sono, no sentido de
o sujeito, efetivamente, às vezes até se autossugestionar no seu processo de adormecimento, diríamos assim. E, portanto, o trabalho que é feito no âmbito da hipnoterapia, na capacidade do sujeito também se sugestionar após o trabalho que necessariamente é feito, implica necessariamente que o estado de sono, que o padrão de sono seja cada vez mais regular. E mais do que isto, muitas vezes a preocupação não é tanto o próprio adormecer, muitas vezes a preocupação é os sonos que são interrompidos ciclicamente. É verdade. E a pessoa, muitas vezes, quando desperta do sono, já está com o pensamento presente. Isso. E a hipnoterapia tem muito esta capacidade de permitir continuadamente o padrão de sono permanecer durante 6 a 8 horas, por exemplo. E isto torna, efetivamente, a técnica melhora até uma... muito a qualidade do sono. Sim. E esta ferramenta interventiva permite, efetivamente, que a pessoa até apreenda e integre este padrão de sono como sendo um padrão que sistematicamente fará parte dele. Portanto, nós não tratamos apenas naquilo que é o próprio sintoma inicial. Há uma aprendizagem, há uma permanência deste padrão funcional de sono que implica que a pessoa depois, ao longo do seu dia-a-dia, mesmo perante a exposição a fontes de stress, procure antecipadamente controlá-la. Controlar melhor, não é? Sim, exatamente. Isso parece-me que é determinante. Ouça, e gostava de ouvir o seu, digamos, o seu approach sobre isto, que é, nós temos um ritmo mictemeral ou circadiano, nomeadamente as produções hormonais, o cortisol baixa a partir do final da tarde, a melatonina, digamos que aumenta para induzir o sono. Tudo isto para lhe pôr esta questão. Há alguma disciplina? Eu sou um bocadinho avesso a estas coisas, mas queria ouvir o seu conceito. Há alguma disciplina no sentido de deitarmos mais ou menos à mesma hora e tentarmos levantar a uma hora mais ou menos certa? Isto pode ter alguma importância? Ou é muito restringidor? Quer dizer, o que é que te parece sobre isto? Logicamente que a disciplina em excesso também é sempre uma característica que não é desejável que nós possamos ter. Ou seja, nós cada vez mais estamos a criar padrões altamente rigidificados, a preocupação com o sono, a tal questão da própria ortocenia, necessariamente a preocupação massiva com a nossa qualidade de sono, muitas vezes é contraproducente, porque nós estamos a implicar mais uma regra, a adotar mais uma regra, tantas regras que nós temos no nosso dia-a-dia, no cumprimento dos horários. Agora sim, eu acho que se nós conseguimos nos disciplinar num horário cada vez mais aproximado, se não me deito às 10, deito mais 10h30, e isto não revela preocupação, logicamente que isto trará efetivamente uma consequência que será a partir de um padrão de sono naturalmente mais funcional para o sujeito naquela circunstância. Sim. Eu acho que o querido Dr. Nuno Barata pôs o ponto na ferida, que é este equilíbrio entre um sentimento de obrigatoriedade, que pode ser penalizador, mas ao mesmo tempo há alguma disciplina que, se for feita de uma forma solta, sem aquele rigor, não é? Pode ajudar de facto a repercutir aquele ritmo circadiano que nós próprios temos. Sim, naturalmente. É verdade. Sabe que é engraçado, vou partilhar isto consigo e com as pessoas. O primeiro congresso que eu fui convidado há muitos anos, era eu rapazinho novo ainda no hospital, para falar, congresso médico, foi sobre uma situação que foi a produção hormonal do trabalhador noturno, que é exatamente ao contrário. Sim. Enquanto que o trabalhador diurno tem um pico de cortisol de manhã e um segundo pico mais pequeno à tarde, o noturno é exatamente ao contrário. O nosso organismo adapta-se e educa-se do ponto de vista de produção, também hormonal, de acordo com, digamos, com a nossa vida do dia-a-dia. Olha, eu tenho muita pena de ter de parar já a nossa conversa, porque o meu querido doutor não só é uma pessoa muito empática e simpática, como também gosto muito daquilo que fala, porque na realidade é equilibrado. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha, e até muito breve, se Deus quiser. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Espero ter ajudado a dormir melhor. Não perca a oportunidade de ser feliz. E até para a semana.